meu futuro sempre foi crescer. Desde pequeno, que eu sonho grande. Ele tem o nome de Ivo Barbosa, mas, na verdade, o escritório hoje são os clientes que prestigiam, né? O escritório, todos eles, assim, foram conseguidos por indicação do outro. Significa que o serviço está sendo trabalhado com o melhor que se pode fazer. Eu devo ter começado com 6, 7 anos, por aí assim, né? Vendendo cocada da minha mãe, que ela fazia, e eu ia vender nas oficinas, na estação de trem, vender mata-fome de seu Zeca, né? Carregar a feira das madames lá de Arco Verde, de algumas senhoras, que me davam valor. Eu vendia de minha mãe, que ela cevava e vendia galinha. Aos 12 anos de idade, eu fui trabalhar numa indústria chamada Palmeirão, lá em Arco Verde, que ficava de frente da mercearia do meu pai. E eu fazia compra de latas vazias e tal, e era um garoto ativo, né? Bem ativo. Tudo que eu trabalhava era para minha mãe. A minha mãe, Dona Amélia, chamavam sempre Dona Bela, né? E meu pai, Zé Vieira. É uma história de muita luta. Somos 5 irmãos. Né? Ivo, Maria Ivone, Maria da Paz, Maria Irene e eu, Glaucio. Minha família chegou em Arco Verde em 1953. Nossa origem é do distrito do Carneiro, município de Buíque. Minha mãe, o incentivo do meu avô, levou todos os seus filhos para estudar em Arco Verde, já que aquela cidade, aquele distrito, não tinha condição de maneira nenhuma de dar um ensino melhor. Um dia, o seu Amadeu Rodrigues Freire, ele se mexe comigo. Ele me chamava seu Ivo. Ele com 30 e tantos anos, eu com 12, mas ele dizia, seu Ivo, quer trabalhar aqui na Palmeirão? Estou precisando de um contínuo aqui. Na Palmeirão nós encontramos o seu Amadeu Freire, que era o chefe do escritório, na época chamava o chefe do escritório, e que nos deu um apoio também, né? De tanto de trabalho como intelectual, que ele lia muito. Encontramos o Anjo da Guarda no nosso caminho. E aí ele me estimulou muito a estudar. O pobre, se tivesse de crescer, seria o estudo. Não tinha outra saída. Eu acho que isso foi a parte mais educativa da minha vida. Todos os filhos estudaram, todos os filhos cresceram, né, com base no estudo. E foi aí que nasce, eu acredito, o escritório Ivo Barbosa. Começou lá na Imbiribeira, eu acho que eu fazia a 7ª série ainda. Um prédio caixão, um prédio que era do papai. A gente chegou a morar lá, inclusive. Tudo começou lá. Ele se aposentou da fazenda, abriu o escritório e começou. Tinha uma salinha bem pequenininha, tinha 2 quartos. E tinha uma despensa. E dessa despensa eu fiz o arquivo do escritório. Aí botei um birô lá, tinha uma cama que eu dormia por lá mesmo, às vezes, né? A gente sempre foi de trabalho, desde cedo. Trabalhar. E aí chamou logo, a gente foi trabalhar, eu estava de manhã e ia para lá à tarde. Quando terminava a aula, na parte da tarde ele vinha e eu já tinha as peças, ele ia no fórum da entrada, nas peças. Ficava lá, à disposição dele para o que fosse preciso. Comecei lá como office boy, né? Fazia tudo, né, na verdade. Pagamento, se precisasse levar ele a algum canto, levava. Aí quando eu ganhei o primeiro dinheiro, aí apareceu ali na General Simeão, um duplex. Então em cima eu ficava, e embaixo o Glaucio ficava com o escritório de contabilidade dele. A advocacia ficava em cima, mas cada um autônomo. Eu acho que o direito sempre esteve enraizado nele, né? Ele sempre gostou do direito.
E eu acho que um sonho dele, eu acredito, e aproveitou a aposentadoria e começou, né, a trabalhar na área. E foi crescendo devagarzinho, sempre agregando gente. E aí o espaço ficou pequeno. Foram 3 generais. General Joaquim Inácio, José Semião e General Góes Monteiro. Eu cheguei no Recife Antigo em 2007. O escritório foi inaugurado em 2007. Para mim, a principal marca de Ivo Barbosa é a qualidade técnica do trabalho. É um trabalho que acaba sendo feito pelos próprios sócios, pelos próprios advogados sêniores do escritório, com mais experiência, com a experiência, inclusive, vivida do outro lado do balcão. O DNA do escritório ele é eminentemente fiscal, tributário, imposto. Isso tem muito a ver com o DNA dos sócios. Se a gente olhar para a história de vida de Ivo vem como contador, que sai do interior, vem para a capital, vai para a repartição fazendária estadual, passa pelo órgão de julgamento da Receita Federal, o CAF, e abre o escritório. Então, o DNA dele todo, desde a contabilidade até fazer o direito, está forjado na área fiscal. Somos 7 sócios. Dos 7 sócios, 5 são contadores também. O direito, a contabilidade estão intimamente ligados em relação ao direito tributário, que é a área nossa. O que caracteriza o escritório é o estudo, efetivamente, de tudo, seja do problema do cliente, indo atrás, querendo resolver, e querendo resolver de forma ética, óbvio, sempre. Dr. Ivo, Dr. Glaucio, Alexandre, os outros sócios também, eles nunca agem fora, né, dessa ética, da ética profissional, e buscando o melhor para o cliente. Nosso diferencial está na cultura de como a gente atende os clientes. A gente atende grandes clientes, grandes corporações, multinacionais. Nós estamos no Nordeste, mas a gente atende multinacionais e muitas que o diretor é do Sul, Sudeste e não conhece o nosso escritório. E vem uma corporação nova, vem um diretor novo e a gente se apresenta e a gente consegue se manter lá. Como é que a gente consegue isso concorrendo com tantos outros escritórios grandes? Acho que é o atendimento personalizado. O serviço de advocacia é um serviço muito personalíssimo. Então, antes até de criar uma relação de prestação de serviço com o cliente, eu preciso estabelecer uma relação de confiança. Quando você conquista essa relação de confiança, ela tende a perdurar. A gente é um escritório que tem uma abrangência nacional. Temos uma expertise muito grande na área de direito tributário, uma carteira de muitos processos. Hoje a gente tem 18 mil processos, com uma responsabilidade muito grande com relação a tudo, a estratégia, a prazos, a lançamento, a protocolos. A gente trabalha com muita paixão, com muito cuidado, com muito carinho. A gente gosta do que faz, a gente vai atrás, a gente estuda. A gente tem aqui no escritório o estudo como marca, às sextas-feiras, normalmente às 4 da tarde, a gente para e vai até às 17, 17h30, às vezes passa um pouquinho. Eu não estava nem no escritório e eu me recordo de vir aos sábados, que isso era aos sábados antigamente, eu via aos sábados e estavam os sócios, os advogados, estavam todos presentes para uma atualização, para um curso. Desde sempre o foco, né, sempre foi trabalhar e estudar. Naquela época era estudar e trabalhar, né? Hoje é trabalhar e estudar também. Todo mundo se reúne aí para estudar, uma coisa que eu nunca abri mão.
A gente só consegue alguma coisa através do estudo. E a gente sempre procurou fazer isso, sabe? Sempre se desafiando. A marca é justamente o estudo, né, e a dedicação à profissão. O estudo acima de tudo. Todos os colegas de trabalho participando desse estudo para o bem e desenvolvimento do escritório, tanto agora como no futuro. Esse estudo foi algo que o Dr. Ivo nunca abriu mão. Uma coisa já meio que institucional realmente. E toda sexta-feira à tarde a gente para tudo para se atualizar as pessoas. Sempre a matéria-prima do escritório foi estudar. Estudar. A gente foi incentivado a isso a vida toda. Desde muito cedo, o Ivo Barbosa, ele estimulou os filhos, a mim inclusive, a escrever, a ler e a estar sempre estudando, buscando, tendo um raciocínio crítico. Ivo conta uma história interessante. Quando os filhos eram criança, Ivo, para dar a mesada ou para dar um dinheirinho ali para os meninos passearem, os meninos tinham que escrever redações. E alguns pais pagam para o filho engraxar o sapato, lavar o carro. Ivo pagava por cada redação escrita. A mesada que a gente recebia de papai era decorrente de ou uma redação, ou uma interpretação de texto, e uma interpretação de um artigo que ele escrevia ao Jornal do Comércio, que era Tributos e Tributação. Na realidade, o estudo em si é quem constrói o presente e o futuro. A gente precisa, enquanto escritório, unir a tradição com a inovação, com a tecnologia. Porque gestão a gente tem 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Começou com o Dr. Glaucio e o Dr. Ivo, né, também visionários, e a gente traz como herança também essa visão de fazer com que o escritório sempre vá além do que existe hoje, entregando sempre melhorias e inovações e tecnologia para facilitar o nosso dia a dia. Nossos colaboradores, as pessoas que estão por trás, elas são fundamentais para todo esse processo de crescimento do escritório. Porque a gente não vai ter condição sozinho de gerir um escritório que tem uma parte administrativa, não deixa de ter uma parte de atendimento ao cliente e ter uma parte técnica. Sem dúvida nenhuma, as pessoas são um patrimônio aqui do escritório, são o nosso capital humano, de fato se coloca como capital humano, mas mais do que isso, são patrimônio. Mas são pessoas também, esses colaboradores, são pessoas que têm famílias, são pessoas que são parte também da nossa família, porque são parte do nosso dia a dia. Foi um sonho de Dr. Ivo, Dr. Glaucio também. Uma empresa, ela é de prazo indeterminado, né? E esse prazo indeterminado significa sucessão, significa pessoas novas, oxigenação. Estamos buscando esse futuro, nos preparar para esse futuro mais 30, mais 40, quantos anos forem, se Deus quiser. A gente está sempre em construção, né? Em trabalho. Né? Dizer que está preparado, a gente tem um futuro, a Deus pertence, né? Mas a gente está trabalhando para que possa estar preparado e possa estar aí à disposição dos clientes e de quem precisar. Né? A gente trabalha para isso, todos os dias. É preciso a gente dar continuidade a isto, não só como uma missão de Ivo Barbosa. Eu acho que é preciso ter a compreensão da importância do cumprimento dessa missão, né, e do sonho que ele teve lá atrás. Mas que também é um sonho meu, ou um sonho de cada um que vem prestar o serviço, né? Ter essa compreensão de que é preciso o advogado para que o cidadão tenha o seu direito respeitado.